Olá pessoal, eu sou o professor Murilo Aquaviva e eu tô aqui hoje para tratar com vocês de um caso extremamente delicado e polêmico que vem tomando as nossas redes sociais nos últimos dias. Em resumo, uma menina de 10 anos de idade no estado de Santa Catarina engravidou em virtude de ter sido vítima de um crime de estupro. Por conta disso, a sua representante legal, a sua genitora, junto com ela, procurou o hospital para realizar o aborto desse feto, para tirar essa gravidez que não era desejada e que só ocorreu em virtude desse crime de estupro. Entretanto, ela estava com 22 semanas de gravidez e o hospital se negou a fazer o aborto sob o argumento de que há uma norma interna daquele hospital em que eles só realizam abortos em virtude de estupro sem autorização judicial se a gravidez for de até 20 semanas. Por esse motivo, né, a criança e a mãe provocaram o judiciário catarinense para obter essa autorização e fazer o aborto. Entretanto, esse pedido foi negado pela juíza do caso. Né? Isso por si só já causou um grande inconformismo. Entretanto, a maior polêmica desse caso gira em torno do fato de a juíza ter feito diversas manobras para tentar convencer a genitora e a criança a não realizar o aborto. E ao ver que a genitora e a criança queriam de fato fazer o aborto, a juíza negou o pedido. Em virtude disso, criou-se toda essa polêmica, que deu ensejo aí a diversas publicações, tanto pró-aborto como contra o aborto, e a gente aí ressuscitou toda uma discussão extremamente delicada. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que aqui não é o espaço para discussões ideológicas, discussões políticas ou discussões religiosas, né? Não é esse o ponto. Eu quero trazer aqui para vocês brevíssimos aspectos jurídicos penais desse caso, tá? Tem muita coisa por trás, né, sobre o estudo do crime de aborto, dessa possibilidade de aborto aí realizado por médico no caso de estupro ou quando há risco para a vida da gestante. Mas aqui eu vou me ater aos pontos centrais dessa questão, principalmente da negativa de autorização judicial para a realização desse aborto, que sequer era necessária, como eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, para a gente começar, eu quero apontar aqui que o Código Penal é uma lei federal. E é justamente no Código Penal que está prevista essa possibilidade de se realizar o aborto nos casos de estupro, de gravidez decorrente do estupro. Nem que fosse uma resolução de um Conselho Federal de Medicina, de um Conselho Regional de Medicina, nem que numa resolução criada nesse sentido houvesse a previsão de necessidade de autorização judicial, ela seria suficiente aí para revogar o Código Penal. Quem dirá uma norma interna de um hospital, tá certo? Então andou muito mal o hospital a não realizar esse aborto, porque o estupro era evidente, a gente vai ver isso, porque se trata de uma vítima de 10 anos de idade que estava grávida, e eu vou chegar nesse ponto aí sobre a presunção absoluta de vulnerabilidade dessas vítimas menores de 14 anos, entendimento simulado do STJ. Então andou mal o hospital, porque não há necessidade de autorização judicial, o Código Penal não faz qualquer exigência desse tipo e tampouco faz qualquer tipo de exigência quanto às semanas de gravidez. O Código Penal não diferencia se essa gravidez ela tem 1 semana, 2 semanas ou 40 semanas, tá certo? Não há essa diferenciação. Diz o artigo 128 do Código Penal, inciso 2º. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, que é justamente o caso, né? Estamos diante de um caso de uma incapaz, de uma absolutamente incapaz, porque ela tem 10 anos de idade e ela é representada pela sua genitora. E tanto a genitora, a representante legal da criança, que nesse caso teria a palavra final, quanto a própria criança manifestaram o desejo expressamente de realizar esse aborto, tá certo? Bom,
esse aborto, pessoal, ele é denominado doutrinariamente como aborto sentimental. O pessoal chama de aborto sentimental. E esse aborto sentimental, ele é um direito da gestante e independe de qualquer tipo de autorização que não seja da própria gestante ou do seu representante legal, no caso aí de incapazes, tá? Então, o Código Penal não exige qualquer tipo de autorização judicial ou faz qualquer limitação quanto às semanas de gravidez. Eu sei que isso pode parecer um pouco chocante num primeiro momento, mas isso vai ter que ficar no campo do viés socioideológico, tá? Eu não vou externar aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, externar aqui minha posição sobre aborto, ser favorável ou não ao aborto, porque é um assunto muito delicado e envolve diversas outras questões. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam só que nos casos de aborto sentimental, que é aquele em decorrência, né, o aborto de gravidez decorrente de estupro, só se exige que haja elementos ali de que houve um estupro, só isso. E nesse caso, isso é evidente, pessoal, não há qualquer dúvida, há prova da materialidade do crime de estupro, que é a própria gravidez de uma menina de 10 anos de idade. E por que eu digo isso? Porque a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça presume de forma absoluta a vulnerabilidade dos menores de 14 anos para fins do delito de estupro de vulnerável. Diz a súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Pessoal, nesse caso, evidentemente houve conjunção carnal, porque a criança está grávida, ela tem menos de 14 anos, ela tem 10 anos de idade, então está configurado o estupro de vulnerável e não há qualquer margem para discussão, entendimento sumulado do STJ. Ela foi vítima de estupro. E não se exige, vejam bem, pessoal, não se exige que sequer a gente tenha conhecimento de quem foi o autor desse estupro, tá certo? Basta que a gente tenha elementos suficientes para se concluir que houve um estupro. E nesse caso, é evidente que houve um estupro. Uma menina de 10 anos, menor de 14 anos, está grávida. Houve conjunção carnal, tá certo? Alguém teve conjunção carnal com ela. E mesmo que houvesse eventual consentimento, isso não importa para fins do delito de estupro de vulnerável, tá bom? A presunção de vulnerabilidade é absoluta. Não há margem para discussão, tá bom? E vou além, né, pessoal? Em se tratando de um direito da gestante, tá? Um direito da gestante. E não havendo necessidade de prova, é um direito líquido e certo da gestante, cabe inclusive um mandado de segurança contra essa decisão da juíza que denegou a autorização judicial para realizar esse aborto. Na verdade, nem precisa de autorização judicial, né? Então, mas aí uma medida possível contra essa decisão. O pessoal tem perguntado muito qual medida seria possível contra essa decisão da juíza, tá? Então é evidente aí o direito líquido e certo dessa criança, dessa gestante, de fazer aborto, se assim for a vontade da sua representante legal, e em sendo maior a gestante, da própria gestante, tá? Então, a única decisão que depende o aborto, no caso de gravidez decorrente de estupro, é da própria gestante. É um direito da gestante. E no caso de incapazes, da representante legal. Quem vai decidir é o representante legal, tá bom, pessoal? A gente vê nesse caso um fenômeno muito estudado na criminologia, que inclusive é muito cobrado em provas em que cai essa matéria, tá? Que é a vitimização secundária. O que é a vitimização secundária? Nada mais é do que a revitimização de quem já foi vítima da violência sexual, né, pela violência institucional do próprio Estado, né, em virtude da sistemática estatal de persecução penal, tá? Ela está sendo vítima 2 vezes nesse caso, 3 eu diria, porque ela também foi vítima no hospital que denegou a ela um direito de forma ilegal, tá? O hospital não poderia denegar esse direito a ela, tá? Então, ela foi vítima do próprio sistema em virtude daquela violência sexual que ela sofreu. Ela foi vítima do próprio sistema estatal de persecução penal ao ser inquirida novamente sobre os fatos. Eu não vou usar a palavra coagida, que talvez seja forte, mas induzida
a manter uma gravidez indesejada, tá? Então, pessoal, ela sofreu um processo de revitimização nesse caso, tá? O que é muito triste, muito grave para uma criança de 10 anos de idade, tá bom? Então, são esses os brevíssimos aspectos que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Para a gente conseguir visualizar e entender que não depende de qualquer autorização, é um direito único e exclusivo da gestante, tá bom? Em alguns casos, da representante legal, fazendo essa representação de quem for incapaz. Então, entendam, pessoal, é um direito da gestante, independe de autorização judicial, independe do número de semanas de gravidez, independe de norma interna de hospital, independe de resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso só vai poder mudar se vier uma lei e alterar o Código Penal, tá bom? Uma lei que trate aí em sentido contrário o que tá essa norma permissiva aí do direito penal. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria tratar com vocês. E eu gostaria de dizer aqui no final uma frase que vem sendo propagada nesses últimos dias em virtude desse caso. Criança não é mãe e estuprador não é pai. Valeu? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha esse vídeo, me marca aí que eu vou repostar, tá bom? Obrigado pela sua audiência, até a próxima e valeu!